Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos dar uma vista de olhos à linguagem figurativa dos segredos do reino dos céus. O céu é algo que as pessoas de todas as religiões esperam, mesmo a maioria das pessoas que não acreditam em Deus, que ir para o céu quando morrer. Mas sabiam que o céu é um segredo? Se o céu é um lugar para onde vamos quando morremos, tal como conhecemos, e se é para onde vamos por termos sido bons ou por termos acreditado em Jesus, por que é que Deus precisaria de o manter em segredo? Se lermos Mateus 13, quando Jesus dá testemunho do reino dos céus, conta uma série de parábolas. Muitas pessoas vieram ouvir Jesus, mas não compreenderam o que ele queria dizer, pelo que a maioria se foi embora, ficando apenas os 12 discípulos. Quando os seus discípulos lhe perguntaram por que é que falava por parábolas, ele disse: "A vós foi-vos concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi concedido." Mateus 13, 10-12. O que isto nos diz é que o reino dos céus é um segredo de Deus e, embora haja alguns que o podem conhecer e ser salvos, há outros que não o devem conhecer. Por isso, quando lemos a Bíblia, há muitas coisas que são difíceis de compreender. A profecia bíblica, em particular, está cheia de parábolas deste género, porque promete o reino dos céus. Por isso, se não conhecermos o significado das parábolas, não conheceremos os segredos do reino dos céus. E se não conhecermos os segredos do reino dos céus, não poderemos ir para o reino dos céus onde Deus está. É da mesma forma que não podemos ir a um sítio que não conhecemos. Só podemos lá chegar com a ajuda de uma navegação ou de alguém que conheça o caminho. O céu é assim também. Um céu para o qual sabemos vagamente que estamos a morrer para ir. Se não sabemos muito sobre o céu em vida, podemos lá ir na morte? Não precisaríamos de um sistema de navegação para chegar ao céu ou de alguém que soubesse o caminho para o céu? As profecias da Bíblia são a navegação para o reino dos céus e os instrutores e evangelistas do centro são os guias que vos indicam o caminho. Então por que é que Deus escondeu o reino dos céus em parábolas? Os espíritos dividem-se em dois tipos de afiliação, a de Deus e a de Satanás, que trai e se opõe a Deus. Satanás está sempre a imitar a obra de Deus para se tornar mais parecido com Deus e impede a obra do Espírito Santo. É por isso que Jesus não podia testemunhar abertamente sobre o reino dos céus e falava por parábolas, para que o inimigo, Satanás e o falso pastor não conhecessem os segredos do reino dos céus. É o que diz Mateus 13, de 10-12. E como Deus prometeu falar do céu em parábolas de antemão, através dos profetas do Antigo Testamento, o Salmo 78, 1-4, é um exemplo perfeito. Mas isso não significa que tudo na Bíblia tenha sido escrito em parábolas. A Bíblia está dividida em 4 grandes categorias de conteúdo: história, ensinamentos, profecia e cumprimento. Em particular, as profecias que prometem o futuro contêm promessas do céu. É por isso que só está escrito em parábolas nos livros proféticos da Bíblia. O problema é que não sabemos o significado da parábola e a sua realidade, a não ser que Deus nos diga. Tal como as crianças pequenas não conseguiriam abrir uma embalagem de repousado sozinhas, nunca poderemos saber o significado das profecias da Bíblia ou interpretar as suas parábolas sem o poder de Deus. É por isso que Pedro nos avisou em 2 Pedro 1, 20-21, que não devemos interpretar a profecia bíblica segundo os nossos próprios termos. As parábolas dos livros proféticos foram reveladas a Deus e mesmo os profetas que as escreveram não conheciam o seu significado. Por exemplo, até Daniel, a quem Deus deu sabedoria e que na altura era primeiro-ministro na Babilônia e na Pérsia, não fazia ideia no que se estava a meter quando recebeu uma revelação de um anjo sobre o seu futuro. Por isso, em Daniel 12, 8, perguntou ao anjo o que significava. O anjo respondeu e disse-lhe: "Guarda-o e sela-o até ao fim dos tempos."
Por isso, muitos dos profetas não sabiam do que estavam a falar quando escreveram as suas profecias bíblicas. Como é que nós, meros mortais, podemos interpretar a Bíblia? Mesmo que seja um pastor ou professor de seminário, não pode saber o que a Bíblia quer dizer, só quando Deus lhe o revelar. Então, como e quando é que reconhecemos a profecia bíblica, as parábolas dos segredos do reino dos céus? Em Daniel 12:9, o anjo disse-nos para guardarmos e selarmos as palavras da profecia até o tempo do fim, certo? Isto significa que quando chegar o fim dos tempos, Deus revelar-nos-á o significado das profecias ou parábolas da Bíblia. E por fim dos tempos, não queremos dizer o fim do mundo. É claro que quando Jesus falou destes tempos do fim, disse o fim do mundo, mas o mundo aqui não é a terra, mas o fim de uma era, o fim da era profética. Portanto, quando a Bíblia diz o fim dos tempos, quer dizer o fim da profecia bíblica, o tempo em que a profecia se cumpre, e quando diz o fim do mundo, quer dizer o fim da profecia bíblica, não uma parábola. A essa altura, mesmo que Satanás queira interferir na obra de Deus, ele não pode mais, a vontade de Deus já foi cumprida na terra. Por isso, Deus mantém o reino dos céus em parábolas até essa altura, para depois o tornar real quando chegar o momento. E quando a profecia se cumpre, Deus levanta testemunhas que viram e ouviram a realidade para serem os pastores de Deus. As profecias do Antigo Testamento, seladas em parábolas durante 1500 anos a partir de Moisés, também se tornaram reais através de Jesus na sua primeira vinda. Nessa altura, Deus estava a cumprir as profecias do Antigo Testamento através de Jesus, mostrando e revelando tudo apenas a Jesus. É por isso que Jesus disse em João 3,32 que só dá testemunho do que viu e ouviu através de Deus. Por outras palavras, Jesus viu, ouviu e testemunhou a vontade e a realidade cumprida da profecia do Antigo Testamento através de Deus. Mas os judeus do seu tempo não aceitavam, pelo que Jesus falou do reino dos céus por parábolas em Mateus 13 e só revelou o seu significado aos discípulos. E Jesus fez promessas sobre a segunda vinda quando estabeleceu uma nova aliança com os seus discípulos na noite anterior à Páscoa. Então, quanto é que os discípulos sabiam sobre o Novo Testamento sobre a segunda vinda do Senhor? Será que sabiam a 100%? Se lermos 1 Coríntios 13, 9-10, diz que até os discípulos em parte conheciam e em parte profetizavam. Por outras palavras, os discípulos conheciam o significado e a realidade cumprida da profecia do Antigo Testamento, através de Jesus, mas tinham apenas um conhecimento parcial do Novo Testamento. A implicação é que, tal como Daniel não sabia o significado da profecia que escreveu, os discípulos não sabiam o significado da profecia da segunda vinda do Senhor. Ele disse que quando o profeta vier, quando as profecias do Novo Testamento forem cumpridas, então saberemos tudo. Isso é para evitar que Satanás conheça e interfira nas profecias do Novo Testamento antes que elas se cumpram. Assim podemos ver que Jesus também não ensinou tudo aos seus discípulos, quando disse em João 16:12: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, tal como em Lucas 24:44, Jesus ensinou aos seus discípulos tanto a profecia do Antigo Testamento como a realidade cumprida. Por isso, hoje, embora conheçamos Jesus como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, não conhecemos a profecia do Novo Testamento. Mas quando chegar o momento e ela se cumprir, Jesus revelará tanto o significado da parábola como a realidade da profecia cumprida no Novo Testamento. Assim, em Apocalipse 22:8, Jesus promete que quando cumprir o Novo Testamento, escolherá João para mostrar, contar e testemunhar todas as coisas. Tal como Jesus escolheu o apóstolo João para falar em parábolas sobre acontecimentos futuros quando escreveu o livro do Apocalipse, também quando se trata da realidade. Jesus escolhe pessoas como João para mostrar e contar a realidade cumprida para que todas as nações possam testemunhá-la.
Chamaremos esta pessoa Novo João, porque está na mesma posição de João e dá testemunho das profecias do Novo Testamento, o significado e a realidade cumprida das parábolas. Tal como Jesus na sua primeira vinda deu testemunho do que viu e ouviu através de Deus, também o Novo João na segunda vinda dá testemunho do que viu e ouviu através de Jesus. É nesta altura que temos de olhar para o Novo João para aprender o significado e a realidade da parábola. Se compreenderem o significado da parábola, podem aprender sobre o reino dos céus que Deus criou e podem ser perdoados dos vossos pecados e salvos. Mas se não soubermos do significado de uma parábola, podemos ser enganados por Satanás e, na verdade, impedir a obra de Deus. Aí chama-se blasfémia contra o Espírito Santo. É por isso que Marcos 4, 10 a 12 diz que aqueles que não entenderem as parábolas não receberão o perdão dos pecados e serão estrangeiros. Passaram mais de 2000 anos desde que Jesus prometeu o Novo Testamento. Desde o livro de Mateus até ao livro do Apocalipse, muito se escreve sobre a obra da segunda vinda de Jesus. O livro do Apocalipse, em particular, é o único livro de profecia no Novo Testamento que reúne todas as profecias do Novo Testamento num único livro. Portanto, aqueles que guardam o livro do Apocalipse são os que guardam as profecias do Novo Testamento e são os que guardam as promessas de Deus e de Jesus. É por isso que Apocalipse 1, 3 diz: Bem-aventurados os que ouvem estas palavras e as guardam. E Apocalipse 22, 18 a 19 diz: Maldito os que negligenciam e lhes acrescentam ou subtraem. Meus queridos pastores e santos, que palavra aprenderemos agora? Acreditamos em Jesus que veio para cumprir as promessas do Antigo Testamento. Por isso, não deveríamos conhecer as profecias do Novo Testamento que Jesus cumpriu com o sangue da cruz? Agora que o tempo está próximo, Deus ensinar-vos-á o significado das parábolas e a realidade do que foi realizado através deste centro. Então, como é que se pode ter a certeza de que o que estamos a ensinar é bíblico? Tal como em Deuteronômio 18, 21 a 22, temos de testemunhar tanto o testemunho como o cumprimento, não apenas o significado da parábola, mas a realidade do cumprimento. Por isso, vamos analisar as parábolas da Bíblia uma a uma e vamos conhecer a realidade delas ao longo dos tempos. Analisaremos a profecia do Antigo Testamento e o que Jesus realizou na sua primeira vinda, para compreender o significado das parábolas do Novo Testamento e testemunhar a sua realidade hoje. Convido-vos a ouvir isto por vós próprios e a certificarem-se de que o que está a ser testemunhado nos centros é a verdade e que isto é, de facto, o cumprimento do Novo Testamento. E se isto é verdade, vamos todos juntar-nos à obra de Deus e dar testemunho desta palavra, para que todas as pessoas possam compreender os segredos do reino dos céus e ser salvas. Se ouvirem o áudio de revisão, por favor deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista. E não se esqueçam de ouvir várias vezes para receberem a graça das palavras. Obrigada.